Antes da gente começar a falar sobre o contexto da partida, onde o Alto foi campeão, uma reviravolta, né? Porque o Alto perdeu o atacante Rodrigo, artilheiro do Campeonato Mauritiense de Futebol, jogador destaque na região do Cariri Oriental. Mas destacar aqui a presença dos nossos colegas de imprensa. Está aqui o Otaciano Jacó ligado com a gente na transmissão. Um abraço, Otaciano. O convite foi feito, viu? Você não veio porque não quis. Tô brincando, Otaciano. Um abraço para você. O Otaciano estava lá fazendo a cobertura, com fotos, com vídeos, com entrevista. Inclusive, a gente vai aproveitar a entrevista aqui do Otaciano Jacó, por conta que a gente estava lá como cerimonialista. Eu não tive tempo de entrevistar alguns jogadores. Entrevistei 2 jogadores, que daqui a pouco a gente vai repercutir também essas entrevistas aqui no Esporte do Povo. Mas, Paulo, destacar o Cacá Esporte, destacar o grande narrador Jota Santos, que deu um baile de narração na tarde de ontem. E o meu destaque principal de todos, não é nem nós da imprensa, mas é a população que se fez presente. Eu vou rodar a vinheta para a gente falar, claro, esporte amador, falar sobre a decisão do campeonato do sítio Santo Antônio dos Poceiros. Agora no Esporte do Povo, o assunto é o esporte amador. Pois é, gente, vamos falar sobre o nosso esporte amador, sobre a decisão do campeonato do sítio Santo Antônio dos Poceiros. Paulo, o que eu vi ali, eu até comentava no intervalo de partida junto com você, com o Jota Santos, né, e consequentemente o Otaciano Jacó estava por lá também com a gente, a questão, diga-se de passagem, da reviravolta que aconteceu com o Alto Vermelho. Porque nós tivemos o primeiro tempo e o atacante Rodrigo, que poderia ser naquele momento peça primordial e principal por ser o artilheiro do Alto Vermelho no Campeonato Mauritiense de Futebol, ele perdeu 2 grandes oportunidades que poderiam, ali no primeiro tempo, ir para o intervalo já com o resultado de 2-0. Não 2-0 porque o Arame também perdeu uma grande oportunidade, que ele saiu driblando, né, e a bola saiu mascada e, consequentemente, não foi para o gol. Mas, assim, eu acho que o Alto ele foi superior. Dos 100%, colocando aqui os 2 tempos, acho que 60%, por isso que mereceu o título. Pelo menos é a minha visão, não sei a sua visão, o que é que você achou dessa partida, que tinha ali, poderia ter 2 protagonistas. Nós tínhamos, antes do jogo, poderia comentar dessa forma, o Arame no União Jovem e o Rodrigo pela equipe do Alto Vermelho, mas não teve foi nada disso. Teve, de fato, foi o Ronaldo do Alto Vermelho, que é o meio campista, o que articula as jogadas, o que dá a construção das jogadas ao alto, e, consequentemente, o zagueirão Marcelo, que também entra para a história da equipe do Alto Vermelho, Paulo. David, as peculiaridades do campo de futebol lá do Santo Antônio dos Poceiros faz com que a partida em si ela seja uma partida mais truncada. As dimensões do campo não são aquelas dimensões que a gente está acostumado, 110 por 70, né? É uma coisa mais pensada, o jogador está sempre próximo da bola. Mas o que dava para mim sentir ali, acompanhando com você e com o Jota Santos, é que quem fizesse o primeiro gol levaria a partida. Se eu disser para ti, David, que até os 20 minutos do segundo tempo, quando estava 0-0, eu fiquei com aquela sensação que iria para os pênaltis. Quando sai o primeiro gol do Alto Vermelho, a partida se modifica. O União Jovem tem que partir para cima e gera os espaços que o Alto Vermelho não tinha até então. Então, para dizer que foi justo, foi justo. Futebol, a gente sempre dizia isso, né, durante a tarde. Final ninguém joga, meu povo. Final a gente ganha. E o Alto Vermelho foi preparado para ganhar. Não que o União Jovem não estivesse preparado para ganhar, mas a partida estava mais à feição do Alto Vermelho. E outra coisa, não vá pensar que essa vitória aí não vai interferir na final do Campeonato Municipal, não, que vai. O time do Alto Vermelho vai chegar aqui confiante, tá entendendo? Enfrentou vários jogadores que também vai enfrentar na equipe do Flamenguinho. Então, foi mais que justa, viu, David, a vitória? Inclusive, o Paulo, eu perguntava, daqui a pouco tem as entrevistas que a gente vai colocar aqui no ar, eu perguntava ao zagueiro Marcelo, indagava com ele sobre se essa vitória, esse título no Campeonato do Sítio Santo Antônio dos Poceiros, levava para o torcedor o equilíbrio para a final do Campeonato Mauritiense de Futebol. Ele disse sim, esse título do Alto aqui dá um equilíbrio. E ele falou no final, não tem favoritismo na final do Campeonato Mauritiense de Futebol. Até porque a gente sabe do investimento que o Flamenguinho fez para essa decisão do Campeonato Mauritiense, mas é preciso ter o respeito pela história que o Alto vem construindo nesses últimos anos, principalmente nesse ano de 2025, chegando à final do Campeonato Mauritiense
chegando à final do campeonato do sítio Santo Antônio dos Poceiros e conseguindo ser campeão.